Bom, então vamos para a última aula, né, diagrama de fases. Então, a gente vai trabalhar agora com diagramas de temperatura e composição. Então, a gente trabalhou primeiro com os diagramas, né, que trabalhava com a pressão e a composição, ou seja, a fração molar, e agora também outros diagramas que são bastante trabalhados, né, na fisicoquímica, que a gente é mais aplicável também, são os diagramas de temperatura e composição. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, né, esse diagrama, né? Então aqui temperatura com a variação da temperatura com a variação da fração molar, né? E aqui nesse caso aqui nós temos, né, a aplicação direta desses diagramas é a avaliação das destilações, né, eficiência de destilação no laboratório. Então, algumas destilações simples, né? Então, não necessariamente precisamos avaliar, mas, por exemplo, destilação fracionada, né? Então, nós precisamos avaliar a eficiência, por exemplo, da nossa destilação, né? Da nossa coluna de destilação. Por exemplo, a destilação de petróleo, né? Que tem vários compostos, ou a destilação, né, que a gente está avaliando aqui mais simples de uma substância binária, não com uma mistura binária, né? E aí como que a gente separaria uma substância da outra, né? Por exemplo, água e álcool, ou um óleo, né? Por exemplo, óleo essencial de uma solução aquosa e assim por diante, tá certo? Então, soluções miscíveis ou immiscíveis, a gente vai fazer uma pincelada aqui, tá certo? Então, aqui nesse caso, aqui cobriu, né, um pouquinho, mas aqui no caso nós temos a aplicação direta de que é a destilação, e aqui a composição das fases em função da temperatura, e aqui nesse caso a gente vai considerar aqui a pressão constante, né, de um ATM, que é um sistema aberto, né, então aqui no caso a pressão ambiente que seria de um ATM, ok? A fase líquida, nesse caso desse diagrama, é inverso do que a gente analisou da variação da pressão com a fração molar. Então, nesse caso, a fração líquida, né, a fase líquida está localizada aqui na parte inferior, né, do gráfico, diferente do gráfico anterior, né? E aqui a fase de vapor está acima, né, no gráfico. Então, um pouquinho diferente, né? E vai ter um exercício para vocês fazerem para localizar, né? Então é importante saber aonde está a fase líquida e a fase gasosa, não, a fase de vapor, nesses gráficos, tá certo? Que é bastante importante para a gente saber aonde que está ocorrendo a transição, né, da fase líquida e começa a formar aqui o vapor com uma composição, né, da mistura de desse vapor com as duas substâncias, certo? Bom, aqui, por exemplo, né, assim como a gente analisou nos gráficos anteriores também, a região entre essas duas curvas aqui, né, nós temos duas fases. Então, aqui na fase de baixo a gente tem uma fase e com um grau de liberdade igual a 2. Aqui nós temos uma fase também com grau de liberdade igual a 2. Mas o que interessa aqui é essa composição aqui, né, que tem duas fases, né, fase líquida e a fase de vapor, e aqui no caso um grau de liberdade igual a 1, né, porque a gente está mantendo a pressão constante, certo? Bom, o aquecimento de um líquido de composição A1, né, então nós temos aqui, né, no outro caso a gente iniciava na fase líquida lá em cima, aqui a gente está iniciando na fase líquida na parte inferior, certo? Então eu tenho um líquido A1, né, quando eu começo a aquecer esse líquido, ele vai entrar em ebulição nesse ponto, e nesse ponto será a temperatura de ebulição, que é a temperatura aqui no caso AT2, certo? E a composição aqui será o A2, né? Que terá a mesma composição de A1, que nesse limite aqui é quando começa a aparecer os primeiros traços de vapor, tá certo? E aqui nós temos aqui o vapor neste momento aqui, né? Quando começa a entrar em ebulição, começa
a ter aqui o vapor representado por esse ponto em A2', certo? Então, no caso da destilação simples, o vapor é recolhido, né, e condensado, e essa técnica é utilizada para separar um líquido volátil de um soluto não volátil ou um sólido, né? Então, eu faço a destilação, consigo purificar, separar totalmente, né, o meu solvente volátil, o meu líquido volátil, né, de um outro líquido, né, um soluto não volátil ou um soluto sólido, tá certo? Que ele não vai entrar na composição do vapor, ok? Bom, mas aí nós temos a destilação fracionada, né? Quando os dois líquidos são voláteis, tá certo? Então, no vapor, eu tenho uma certa composição tanto da substância A quanto da substância B, se for uma mistura binária, tá certo? Então, na destilação fracionada, os ciclos de ebulição e condensação são repetidos sucessivamente, né? Essa técnica é utilizada para a separação de líquidos voláteis e os ciclos são repetidos até obter um componente A quase puro. Bom, então nesse caso aqui, né, na destilação fracionada, eu vou ter um equipamento um pouco diferenciado daquele que a gente já viu, né? No laboratório a gente também tem coluna para fazer destilação fracionada. No laboratório, aquela coluna, não sei se vocês chegaram a fazer algum experimento, né, com aquelas colunas que tem alguns pedaços de vidro dentro, né, ou aquela de bolas, né, aquelas colunas de destilação com bolas, né, aqueles formatos diferentes de coluna aumentam a eficiência da destilação, né? Se, por exemplo, a gente quiser destilar uma mistura onde os dois líquidos, né, são voláteis, tá certo? Então, a gente vai ver quanto maior a eficiência da coluna de destilação, maior vai ser a eficiência de separação entre dois componentes voláteis, tá certo? Dois líquidos voláteis, ok? Bom, então aqui o que é interessante a gente analisar? Acho que aqui desconfigurou um pouquinho, mas dá para ler, né? O que vai ser interessante aqui, e dá para a gente fazer isso experimentalmente, né? Ou pelo menos analisar a eficiência de coluna de destilação, né? Então aqui a eficiência da coluna de fracionamento se exprime em termos de número de pratos teóricos, tá certo? Então aqui nesse caso, nós temos aqui pratos teóricos, são essas linhas horizontais aqui que aparecem no nosso gráfico, certo? Então, na prática, o que nós fazemos? Nós fazemos a destilação nessas colunas, né? Então nós temos uma mistura inicial, né? Eu fiz isso acho que na minha graduação, né? E dá para fazer no nosso laboratório também. Quanto maior a coluna e quanto mais difícil de passar o vapor, né, maior vai ser a eficiência. E a gente pode calcular o número de pratos teóricos, né, dessa coluna de destilação. Okay? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente sabe, né, a gente vai ter uma mistura aqui, né, nesse ponto, por exemplo, uma mistura de dois líquidos voláteis, tá certo? E a gente pode também pegar líquidos padrões que a gente sabe como que é o perfil, né, dessas duas curvas aqui, ok? E podemos, né, montar num gráfico aqui o perfil dessas duas curvas, certo? E a gente sabe a composição inicial que a gente colocou. E aí o que vai acontecer? A gente faz a destilação, né? Temos que ter um analisador também da composição, né? Por exemplo, podemos fazer por destilação ou por um espectro, né? Um cromatógrafo. E aí, nesse caso, podemos analisar qual é a composição final, né, que nós obtemos aqui, o quão puro está a substância final, ou seja, o líquido mais volátil, tá certo? E aí o que podemos fazer? Com esse gráfico aqui, podemos traçar
né, retas a partir dessa composição inicial que nós tínhamos. Podemos traçar retas aqui, é na mão mesmo, né? Não sei se tem como fazer no computador, né? Talvez tenha. Dá para fazer no computador também. Eu traço esse ponto, essa linha de amarração daqui até aqui e traço uma linha vertical aqui, desse ponto para cá. E vou traçando essas linhas até chegar na composição que eu obtive no final da destilação, né? Então, tem a composição inicial e a composição final, tá certo? E aí, nesse caso, fica aparecendo aqui esse negócio, né? Não sei como desativa esse negócio aqui. Mas aqui nesse caso, aí eu posso traçar essas, eu vou mostrar aqui nesse aqui, não fica aparecendo aquele negócio. Traçar essas linhas aqui e aí, no caso, chegar até a composição que eu obtive no final. Após analisar, né, eu sei o quanto eu coloquei aqui no início e analiso o quanto eu consegui separar aqui do composto mais volátil. E aí eu traço linhas aqui, a cachorrada tá pegando fogo aqui. Traço linhas aqui horizontais e verticais até chegar à composição aqui. E aí, a partir da quantidade de linhas horizontais que eu consegui obter aqui, é o número de pratos da minha coluna de destilação, certo? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos essa destilação aqui que tem 5 pratos teóricos e essa daqui que tem 3 pratos teóricos, certo? Então, aqui, em alguns casos, né, quando a pressão de vapor entre os líquidos voláteis forem muito diferentes, o perfil aqui dessas curvas são mais afastados, tá certo? E aí eu preciso de poucos pratos teóricos para separar essa mistura, ok? A partir do momento, né, que eu tenho aqui, ó, pressões parciais de vapor muito próximas, né, necessita de maior eficiência da coluna de destilação. Então, o perfil aqui, né, dessas duas curvas, né, como mostrado aqui, essas duas curvas são mais próximas. Isso significa que a volatilidade entre entre os dois líquidos, a mistura dos dois líquidos, né, elas são muito parecidas. E aí vai ser mais difícil de eu separar esses dois líquidos. E aí eu vou precisar, para separar, uma coluna mais eficiente, e aí eu preciso de mais pratos, uma coluna com mais pratos teóricos, né, para eu conseguir separar esses dois líquidos ou deixar ele o mais puro possível, tá certo? Então aqui no caso, né, tem esses dois casos aqui, né? O número de pratos está relacionado com a eficiência do meu equipamento, né? E eu posso determinar o número de pratos teóricos por uma mistura padrão, certo? E aí, se eu tenho que separar dois líquidos, né, com volatilidades diferentes, né? Assim, pressões parciais muito diferentes, então eu não preciso de uma alta eficiência. Já se os pontos de ebulição, né, ou as pressões parciais desses líquidos forem muito próximos, né, aí eu vou precisar de uma maior eficiência da coluna, ou seja, uma coluna de destilação com mais pratos teóricos para fazer essa separação. Ok? Bom, e aí como nada é perfeito, né, nós temos aqui alguns gráficos, né, desse perfil, né, da variação da composição com a temperatura, que apresentam aqui máximos e mínimos, certo? Então, por que tem misturas que aparecem esse perfil? Geralmente aquelas outras misturas, né, são soluções, né, ou misturas que têm um perfil que se aproxima do ideal, certo? Quando nós temos soluções que não são ideais ou se distanciam muito de uma solução ideal, pode ser que elas apresentem esse perfil aqui, né, onde eu tenho um máximo que se encontram aqui os pontos, né, da composição do líquido e do vapor,
ou esses mínimos, tá certo? Em geral aqui, isso acontece quando há fortes atrações de interação, né? Fortes interações de atração entre as moléculas dos dois líquidos, tá certo? E aí, nesse caso, nós temos, quando acontece esse ponto aqui da junção, né, da composição do líquido e do vapor, nós temos a formação de azeótropos, tá certo? O líquido azeótropo, ok? A mesma coisa, né, se nós temos forças muito intensas de repulsão, né, nós teríamos aqui também, né, esse mínimo, né? Então, geralmente nós temos aqui, né, esse perfil que vai daqui para cá ou de cá daqui para cá, né? É, mas aqui nesses dois casos nós teremos um máximo e teremos um mínimo, onde essas duas curvas se encontram, certo? Geralmente elas se encontram só quando as substâncias estão puras, né? Mas no caso dos azeótropos, né, se por forças de atração ou de repulsão, pode acontecer a formação desses pontos máximos e mínimos, onde a composição do líquido e do vapor são iguais, tá certo? Bom, qual vai ser a consequência disso, né? Se nós pegamos esse gráfico aqui com o máximo, né, que tem um ponto aqui com máximo, certo? Que geralmente nós temos, né, uma variação próximo do linear, mas nesse caso aqui temos uma curva com máximo, né, como se fosse uma função em segundo grau. Nesse caso aqui, né, conforme se eu pegar aqui uma substância, né, do tipo, aqui no ponto A, ok? Que tem aqui, pegar uma mistura, né, e aí começo a fazer aqui, aquecer e fazer a destilação, né? O que vai acontecer, né? Nós vamos aqui aquecer e aqui nessa fração de vapor, se eu conseguir condensar a fração de vapor, nós temos aqui essa fração do vapor com a composição mais rica da substância A, certo? E aí, se eu pegar esse líquido que restante aqui, né, e continuar aqui destilando, né, fazer um novo aquecimento, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a composição do vapor, né, vai ter aqui, né, uma quantidade do composto A um pouco menos rico do que a primeira, tá certo? E conforme eu vou fazendo essas destilações aqui, né, fracionadas, né, eu vou aqui aumentando a composição de B e de A também no vapor, ok? Então, conforme vão ocorrendo as destilações, as frações do condensado vão ficando cada vez mais rica do composto B, né? Então, está diminuindo A, né, que é a fração molar do A, está diminuindo e aumentando a quantidade de B no vapor, certo? Chegando até o ponto B aqui, ok? Onde a composição do vapor é igual à do líquido, ok? Então esse ponto aqui, ponto B, a composição aqui onde as linhas se tocam do líquido e do vapor, né? As composições são iguais, né? E a evaporação ocorre sem a modificação da composição. Forma-se então o azeótropo, né? Que vem do grego, que é ferver sem variação, ok? Então, nesse caso aqui, a gente não consegue mais separar ou purificar a mistura, né? O vapor e o líquido têm composições iguais e não consigo mais variar quando chega a esse ponto, né? A concentração por exemplo, se eu coletar o vapor, a composição desse vapor vai ser igual à do líquido, ou seja, a destilação não é mais eficiente, eu não consigo mais purificar a minha mistura, tá certo? Então, nesse caso aqui, e nesse caso também não tenho aquele aumento da temperatura, né, de, de ebulição, ok? Bom,
Efeito semelhante, né, acontece nesse outro gráfico de perfil diferente, né, que as forças mudam, né, mas o, o resultado é um pouquinho diferente, né? No anterior, né, pelo menos a fração do vapor era maior do que do líquido original. Nesse caso aqui, ó, a fração, conforme eu vou aquecendo, eu tenho a substância aqui, aqueço ela, entra em ebulição, e a fração do vapor aqui é menor em A, né, do composto A, é menor aqui no vapor do que o original, tá certo? Então eu não estou conseguindo aumentar a pureza e sim diminuir a pureza. Vai estar mais rico, é, o vapor vai estar mais rico em B, né, diferente do anterior. E aí, se eu condensar esse vapor aqui, eu vou ter aqui essa fração, e aí, se eu fizer uma nova destilação, o vapor vai estar mais rico em B e assim por diante. E conforme eu vou também fazendo essas destilações, né, eu chego também aqui no ponto B. Né? Então, nesse caso, a composição do vapor será menos rica em A, e conforme o vapor se condensa e uma nova destilação ocorre, a composição fica mais rica em B, até chegar ao ponto B, onde a composição do líquido será igual à do vapor. Okay? Esse é o caso, por exemplo, da mistura água e álcool. Né? A gente consegue separar por destilação água e álcool até uma porcentagem de 96%. Por isso que o álcool comercial é vendido, né, pelo menos o mais puro, agora diminuiu, né, a concentração, mas antigamente era 96 graus, graus Gay-Lussac, né, que era a porcentagem de álcool, né, naquela solução. A gente tinha 4% de água, porque eu não consigo retirar por destilação esses 4% de água, porque chega a esse ponto azotrópico em que a destilação não consegue mais separar a água do álcool, tá certo? E aí, para eu conseguir algo puro, eu preciso de um secante. Por exemplo, eu coloco, se eu não me engano, óxido de cálcio, né? O carbonato de cálcio para secar o álcool e conseguir ele a 100%, certo? Mas por destilação eu não consigo mais secar, né, ou purificar essa mistura água e álcool, ok? Bom, e aqui chegamos no final, essa aqui foi rápida, né? Chegamos nos líquidos immiscíveis. Então aqui no caso nós temos, né, a destilação de líquidos immiscíveis. Então, aqui no caso, quando eu tenho uma mistura aqui de dois líquidos immiscíveis, né, e começo a aquecer, né, eu tenho esse perfil, eles não estão totalmente solubilizados um no outro, mas em cada fase eu vou ter uma certa quantidade de um líquido, né, do componente A dissolvido no B e do componente B dissolvido no A, tá certo? Então essas soluções, essas fases, elas estão saturadas, tá certo? Então nesse caso, o ponto de ebulição dessas soluções saturadas, ele é abaixo do ponto de ebulição do componente puro, tá certo? E por isso que isso vai auxiliar na destilação, né? Que a gente diz a destilação por arraste a vapor, ou destilação a vapor, ok? Nesse caso aqui, né, a agitação pela ebulição expele continuamente o soluto das fases e permanecem saturadas, facilitando a destilação por arraste a vapor, ou seja, diminui o ponto de ebulição, essa agitação constante expele constantemente, né, essas substâncias que estão saturadas na solução, e eu consigo no vapor uma mistura desses dois componentes. E aí o componente mais volátil ele consegue, né, ser extraído facilmente dessa mistura, ok? Geralmente a gente tem, por exemplo, obtenção de óleos essenciais, né, por arraste a vapor, e separação de óleos diversos, né, na parte de produtos naturais, né, é muito utilizada
essa destilação por arrasto a vapor. Okay? Apenas quando nós temos óleos de baixa volatilidade, né, a gente não consegue obter ele em quantidades significativas por esse método. Né? Aí tem outros métodos, né, para obtenção de óleos essenciais ou produtos naturais, né? Mas um dos métodos é essa destilação por arrasto a vapor, né? Devido a essa propriedade, a baixa solubilidade, né, porque eles são immiscíveis, mas tem uma certa quantidade dissolvida ali dentro, e aí com o aquecimento, constantemente essas substâncias são expelidas e são retiradas na forma do vapor. Okay? E aí, no caso, o mais volátil a gente consegue juntar num equipamento adequado, né? Tem vários tipos de equipamento, né? Para separação desses óleos, desses produtos naturais. Aqui nesse esquema é só mostrado, né, a mistura, né, que nesse caso da mistura o ponto de ebulição é menor, né? E aí aqui no caso eu consigo volatilizar mais facilmente essa mistura. E se os líquidos estiverem separados, é muito mais difícil de eu evaporar aqui eles separados, tá certo? Porque as soluções não estão saturadas. Okay? Bom, então acho que é isso, né? De diagrama de fases. Tem muito mais coisas, mas eu quis simplificar aqui, né? Já tem bastante coisa para a gente trabalhar. Então eu vou colocar lá no Moodle, né, para vocês uma atividade de uns exercícios do Atkins, né? Então os primeiros 5 exercícios, apenas o item A, né, dos exercícios, o B eu vou fazer um gabarito para facilitar a resolução para vocês. E vou indicar também um exercício que é muito legal, que acho que é o 6.14, se eu não me engano, que aí trabalha com esses diagramas, né? Os primeiros trabalham mais com as equações e esse 5.14 ou 6.14 trabalha mais com esse diagrama, identificando, né, as fases e obtendo, né, os componentes, né, utilizando esses diagramas. Eu acho que é bem mais legal, né, trabalhar com esses diagramas de pressão, componentes e substância, temperatura e composição. Pressão e composição e temperatura e composição, né, da mistura binária. Ok? Então acho que é isso. E agora temos eletroquímica o ano que vem, certo? Qualquer coisa entra em contato.